Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 117 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 17 ao 19 do segundo livro das Crônicas. Vamos à leitura? Capítulo 17. O reinado de Josafá de Judá. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá que havia em Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou seus oficiais Benail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles enviou os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Asael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas enviou os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles, segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1.000, o chefe Adna e com ele 300.000 homens valentes, depois dele o capitão Joanã e com ele 280.000 homens, e depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 homens armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, além dos que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Capítulo 18. As profecias dos falsos profetas. Josafá tinha riquezas e glória e abundância, e tornou-se genro de Acabe. Passado alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a ir com ele e atacar Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Você vai comigo a Ramote e Gileade? Josafá respondeu: Sou como você é e o meu povo é como seu povo. Iremos com você à guerra. Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Devemos ir e lutar contra Ramote e Gileade ou devo me conter? Eles responderam: Vá, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá perguntou: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? O rei de Israel respondeu a Josafá: Há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: O rei não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traga-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada do portão da cidade de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes você dará chifradas nos sírios até que estejam destruídos.
Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Suba a Ramote Gileade, você triunfará, o Senhor a entregará nas mãos do rei. A profecia de Micaías. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, portanto, que a sua palavra seja como a de um deles, fale o que é bom. Micaías respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha ou devo me conter? Ele respondeu: Vá, você triunfará, eles serão entregues nas mãos de vocês. O rei lhe disse: Quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: Estes não têm dono, cada um volte em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Eu não disse a você que a meu respeito ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Portanto, ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. O Senhor perguntou: Como? Ele respondeu: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. E agora, eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca destes seus profetas, e o Senhor declarou que um mal vai lhe acontecer. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou: Por qual caminho passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Micaías respondeu: Eis que você o verá no dia em que estiver correndo de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse: Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: Assim diz o rei: Metam este homem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: Se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. E acrescentou: Que todos os povos ouçam isto. A morte de Acabe. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos seus carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: Aquele é o rei de Israel. E dirigiram até ele para o atacar. Porém Josafá gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: Dê a volta e leve-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro de frente para os sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Capítulo 19. O profeta Jeú repreende Josafá. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Será da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Nomeação de juízes. Josafá morou em Jerusalém. Ele tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez com que o povo voltasse ao Senhor, o Deus de seus pais. Nomeou juízes no país, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade.
disse aos juízes: vejam bem o que vão fazer, porque vocês não estão julgando em nome de homens, e sim em nome do Senhor. E ao julgarem, Ele estará com vocês. E agora que o temor do Senhor esteja com vocês. Tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor nosso Deus não admite injustiça nem parcialidade, e também não aceita suborno. Além disso, em Jerusalém, Josafá nomeou alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes das famílias de Israel para julgarem em nome do Senhor e decidirem as questões de litígio. Por isso moravam em Jerusalém. Deu-lhes a seguinte ordem: façam tudo isto no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Sempre que os seus irmãos que moram nas cidades trouxerem uma questão relacionada com homicídio, ou referente à lei e mandamento, estatutos e juízos, vocês devem admoestá-los, para que não se façam culpados diante do Senhor, e para que não venha grande ira sobre vocês e sobre os seus irmãos. Façam assim e vocês não serão culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, chefe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à disposição de vocês. Sejam fortes no cumprimento disso e que o Senhor esteja com os bons. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.